Trago uma notícia sensacional, maravilhosa para os eleitores, militantes, simpatizantes, torcedores do presidente Lula. É que a sua aprovação subiu. Segundo a pesquisa Quest, a aprovação de Lula cresce e chega a 46%. Pesquisa mostra melhora na popularidade do governo, que é resultado da economia e da reação ao tarifaço de Trump. E eu sou o Eduardo Coelho, direto do Fronte, animadíssimo, trazendo essa notícia para você que já vai curtindo aqui o vídeo e compartilhando para geral. É que a mais recente pesquisa Quest foi divulgada na quarta-feira, 20 de agosto, pelo G1. Ela mostra que a aprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, chegou a 46%, enquanto a desaprovação recuou para 51%. Em julho, os índices eram 43% e 53%, respectivamente. E é a melhor diferença entre aprovação e desaprovação desde janeiro de 2025, quando havia empate técnico, 49% contra 47%. Segundo Felipe Nunes, que é diretor da Quest, o desempenho mais positivo está ligado a dois fatores principais: a percepção da queda nos preços dos alimentos e a resposta firme de Lula diante do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. E ele diz, o Felipe Nunes, a melhora na aprovação do governo Lula em agosto resulta da combinação de fatores econômicos e políticos. De um lado, a percepção da queda no preço dos alimentos trouxe alívio às famílias e reduziu a pressão sobre o custo de vida. E do outro lado, a postura firme de Lula diante do tarifaço imposto por Donald Trump foi vista como um sinal de liderança e defesa dos interesses nacionais, é o que destacou o Felipe Nunes, e também analisou a pesquisa a evolução dos números. A diferença entre aprovação e desaprovação chegou a 17 pontos em maio, 57% contra 40%, e caiu para 5 pontos. A avaliação positiva do governo Lula cresceu, especialmente no Nordeste, onde subiu de 53% para 60%. No Centro-Oeste, o índice passou de 40% para 44%. Já no Sudeste, embora tenha havido uma melhora, a desaprovação ainda supera a aprovação. São 55% contra 42%. E no Sul, a desaprovação segue em 61%, enquanto a aprovação oscilou de 35% para 38%. Quer dizer, uma pequena melhora na região Sul, onde tradicionalmente o presidente Lula tem tido uma rejeição até maior. E o perfil do eleitorado é importante observar. Então, entre os homens, a diferença negativa para Lula caiu 9 pontos em relação ao mês anterior. E nas mulheres, o cenário é de empate técnico, com 48% de aprovação e 49% de desaprovação. Por faixa etária, a maior mudança ocorreu entre os brasileiros com mais de 60 anos, ou mais, né? Com 60 anos ou mais. 55% aprovam e 42% desaprovam. Entre os jovens de 16 a 34 anos, a rejeição caiu de 58% para 54%. Um bom número aí, os jovens rejeitando menos o Lula. Enquanto a aprovação subiu de 38% para 43%. Isso naquela galera de 16 a 24 anos. E na análise por escolaridade, o governo melhorou na avaliação entre pessoas com ensino fundamental completo
ou menos, alcançando 56% de aprovação. Por outro lado, a rejeição avançou um pouco entre os que possuem ensino superior, chegando a 56%. E no recorte por renda, os mais pobres, até 2 salários mínimos, ampliaram a aprovação de 46% para 55%, enquanto a desaprovação caiu de 49% para 40%. Já entre os mais ricos, aqueles acima de 5 salários mínimos, 60% seguem desaprovando a gestão. E também uma análise sobre a religião e programas sociais. Então, os católicos voltaram a aprovar mais o governo, 54% contra 44%. E entre os evangélicos, 65% ainda desaprovam, embora tenha havido um recuo em relação a julho, que era de 69% os que desaprovavam o governo. Então, também uma pequena melhora aí na desaprovação do Lula em relação aos evangélicos. E o índice de aprovação entre beneficiários do Bolsa Família subiu de 50% para 60%, ou seja, um aumento aí de 10%, enquanto a desaprovação caiu de 45% para 37%. Entre os não beneficiários, 54% desaprovam e 43% aprovam. E também pesquisa analisou o impacto do tarifaço de Trump. Então, o levantamento também investigou essa percepção sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. E para 51% dos entrevistados, a medida tem motivação política de Donald Trump, enquanto 23% acreditam que se trata de defesa de interesses comerciais e outros 64% avaliam que o tarifaço vai encarecer os alimentos no Brasil. E essa pesquisa aponta ainda que 71%, isso é importante, consideram errado o presidente americano impor tarifas sob o argumento de perseguição a Jair Bolsonaro do PL. Além disso, 77% acreditam que as medidas irão prejudicar suas vidas. E a maioria dos brasileiros, 67%, defendem que o Brasil negocie uma saída para a crise, enquanto apenas 26% defendem retaliar os Estados Unidos com novas taxações. E a avaliação geral do governo é que 31% classificaram a gestão Lula como positiva, 39% como negativa e 27% como regular. Pesquisa Quest, encomendada pela Genial Investimentos, foi realizada entre 13 e 17 de agosto, com nível de confiança de 95%. Lembrando que vou deixar todos esses números na descrição do vídeo para vocês avaliarem com mais calma e atenção. Então, isso aí, aprovação do governo Lula, do presidente Lula, subindo, melhorando, e também aí novas perspectivas, mas não esquece, você vem aqui, curte o vídeo, dá o teu comentário e compartilha para geral. Se inscreve no canal, se já está inscrito, convida um amigo e uma amiga para se inscrever. Notícia relevante e pesquisa nova a gente passa aqui para dividir e compartilhar com vocês. E não esquece, o Brasil é soberano e o Brasil é dos brasileiros.